O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. A maior satisfação para o nosso coração é sabermos que nós temos um Supremo Pastor, um Deus presente, um Pai que cuida de cada uma das nossas necessidades. Temos que a cada dia confiarmos mais nele e depositarmos a nossa vida exclusivamente nas mãos do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 31, o versículo 1 e o versículo 2. No 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza? O pecado um dia será completamente destruído dessa terra. Embora nós sabemos, foi lá na eternidade, no céu, que um dia o anjo criado por Deus, perfeito, permitiu que o pecado entrasse no seu coração. A partir de então, lá na eternidade, entrou-se em rebelião, começou-se o grande conflito e se estendeu para essa terra. Todos nós fomos infectados com o vírus do pecado. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos uma grande convicção. Para que um dia nós possamos receber a salvação, nós precisamos a cada dia mais de Cristo. Ele é o único remédio, Ele é a única solução. Somente Ele pode fazer isso por nós. Somente Ele pode mudar o nosso coração, a nossa tendência para o mal. Somente Ele pode cobrir todas as nossas iniquidades e escrever o nosso nome no livro dele e nos dar o direito da vida eterna. Não existe outro, não há ninguém, nenhum poder. É por isso que nós não podemos confiar no dinheiro, nós não podemos confiar na fama, nós não podemos confiar na beleza. Nada que exista nessa terra é razão para que nós confiemos. Deus espera que nós confiemos exclusivamente no seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para que nós possamos estar com Ele eternamente. Faraó Ofra era o rei do Egito, extremamente orgulhoso, arrogante, presunçoso. Acreditava que o seu reino jamais teria fim. Acreditava que poderia governar e dominar todo o mundo. Ele se denominava como sendo um próprio Deus. Queria ser reconhecido nesse patamar. É quando Deus pede para o profeta Ezequiel mandar um recado para ele, uma mensagem perguntando: quem é você? Quem é semelhante a você? Mas o seu reinado chegará ao final. No dia 11 de junho de 586, quando o rei Joaquim estava no seu cativeiro, Deus colocou essa mensagem no coração do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta que é usado pelo Senhor no período do cativeiro, no período do exílio, mas era a verdade de Deus declarada para Faraó e para todos os filhos do Senhor. A marca distintiva de Faraó Ofra era o orgulho, era a presunção, era a arrogância. Se sentia muito melhor do que todos os outros reinos, se sentia extremamente poderoso. E ele olhava para si mesmo e para o seu reino e entendia que jamais poderia chegar a um final. Nós podemos considerar que a Síria era uma nação muito poderosa naquela época, mas ela estava cambaleando. No ano 609, Faraó Neco foi em direção à Síria para ajudá-la, porque ela estava sendo atacada por Nabucodonosor. Mas Faraó Neco fracassou na sua tentativa e a Síria desapareceu da história. O profeta Ezequiel usa a mesma linha de pensamento para declarar a sua profecia ao Egito. Da mesma forma como a Síria sumiu da história, iria acontecer com o Egito. Se eles não se humilhassem diante de Deus, Deus iria humilhá-los. Eles iriam ter compreensão que é um Deus criador, soberano, que o seu reino jamais terá fim. Como nós podemos ver no versículo 4 e no versículo 5, o profeta Ezequiel usa uma figura de linguagem de uma árvore que foi plantada ali às margens do rio Nilo, que é o que aconteceu com o Egito.
O seu desenvolvimento não aconteceu de forma natural. Deus estava conduzindo o Egito porque o Egito seria o berço para proteger o seu povo. E foi de fato o que aconteceu com José quando foi levado para lá junto com os seus familiares. E a partir dali, Deus continuou a abençoar o Egito porque o Egito estava sendo o berço do povo do Senhor. É no futuro que Deus levanta um libertador chamado Moisés e Moisés conduz para o deserto uma multidão de pessoas que apenas uma única família com José tinha entrado no Egito e agora, no futuro, mais de 3 milhões de pessoas estavam saindo como sendo o povo de Deus e adorariam o seu Deus no deserto. Tudo que o Egito recebeu é porque o povo do Senhor estava sendo protegido dentro desse território. O Egito foi abençoado pelo Senhor. É a razão pela qual nenhuma nação nesse período teve força para vencer o Egito. Mas o Egito estava depositando a sua confiança, a sua soberba na sua própria força, no seu próprio braço. E Deus queria, quando as pragas caíram, que eles entendessem que há um Deus Criador, que Ele é soberano, que Ele governa todas as nações e de que um dia todos os povos da terra irão se deparar diante desse Deus. Nessa parábola também Deus estava dando um recado para todas as outras nações inferiores, menores, que estavam ao redor do Egito, que nenhuma outra nação deveria confiar no Egito como sendo a solução para todos os seus problemas. Eles deveriam reconhecer a Deus como sendo soberano. Quando eles ouvissem a libertação de forma poderosa, apenas um homem com um cajado na mão, que libertou o seu povo, com mais de 3 milhões de pessoas no Egito, essas outras nações deveriam buscar saber quem é esse Deus, amá-lo, entregar as suas vidas. Se essas outras nações confiassem no braço do Senhor, elas também prosperariam, cresceriam e teriam a bênção de Deus. Mas se elas se voltassem a confiar no Egito, como sendo a solução para todos os seus problemas, essas pequenas nações fracassariam no seu progresso. Como nós podemos ver no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o Egito se considerava tão poderoso como a Síria, a Babilônia. Mas da mesma forma como um dia a Síria caiu, Babilônia caiu, o Egito também iria cair. Quando nós olhamos para a história do planeta Terra, nós podemos observar o seguinte: quando uma nação cai, é porque é da permissão de Deus, ou porque Ele mesmo ordenou ou prescreveu a queda dessa nação. Quando uma nação se estabelece, é porque também o Deus Criador dos céus e da terra a fez crescer. É Ele que a abençoou, é Ele que estendeu as suas mãos. Deus faz com que um povo pequeno seja poderoso. Quem faz um povo pequeno se tornar um povo poderoso é a ação de Deus, é o poder de Deus. É Ele que governa todos os povos. É por isso que precisamos a cada dia submeter a nossa vida, a nossa guia, às mãos desse Criador. As nações que um dia passaram a confiar no Egito, eles iriam lamentar, eles sofreriam, porque estavam confiando num poder humano. Deus, nesse momento, estava dando um recado para todas as outras nações. O único digno, que deveria ser da confiança de todos os governantes, monarcas, deveria ser o Senhor. Querido amigo, nessa manhã nós podemos concluir o seguinte a respeito desse capítulo: Deus detesta o orgulho, Deus detesta a presunção. Se existe alguém que se considera como sendo a árvore mais poderosa da floresta, ela deve debruçar-se diante do Criador. Porque se ela continuar acreditando que a árvore mais bonita, a mais poderosa, a mais inteligente, a mais alta, a mais frondosa, será o próprio Deus um dia que irá derrubá-la pela raiz. Foi o que aconteceu com o Egito. Deus permitiu que o Egito crescesse, florescesse, mas havia objetivos. Mas o Egito, depois de receber a bênção de Deus, eles acreditavam que poderiam ainda continuar contrapondo os propósitos do Senhor. E Deus então a colocou no chão para que ela entendesse. E todas as nações que passaram a confiar nela também foram destruídas. Não será diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus irá humilhar todo aquele arrogante, todo aquele orgulhoso, todo aquele presunçoso. Será o próprio Deus um dia que virá aqui essa terra colocar um ponto final na história do pecado. E aquele que não reconheceu a Deus como sendo o Senhor da sua vida, será humilhado, será deixado para trás e será esquecido da história.
Deus agiu dessa forma não apenas com o Egito, mas todas as nações que se colocaram no lugar de Deus ou que reconheciam como sendo orgulhosa, presunçosa, Deus a humilhou. Hoje nós precisamos nos humilharmos diante do Senhor, abrirmos o nosso coração, entregarmos a nossa vida a Ele e permitirmos que Ele seja exclusivo na nossa trajetória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.